Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Reinado de CM Punk. E no episódio passado vocês puderam conferir que CM Punk teve um combate com Ryback na jaula do Hell in a Cell. E, após uma ajuda de Brad Maddox, CM Punk conseguiu manter seu título, mas apanhou muito depois do combate, inclusive levando um golpe de Ryback em cima da jaula de aço. E no Raw seguinte, então, estava lá CM Punk para comentar sobre isso. O mesmo estava todo enfaixado nas costas pelo fato de que se machucou com os ataques de Ryback na jaula. Ele comentou sobre a vitória e disse que o juiz Brad Maddox, escolhido por AJ Lee, acabou sendo ali prejudicial para que Ryback perdesse para ele. Porém, ele afirmou com toda a sinceridade do mundo, claro, entre aspas, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Então ele é interrompido novamente por Mick Foley, que vai lá então contestar aquilo, né? Mick Foley disse para CM Punk que ele acreditava que CM Punk poderia confirmar-se como um lendário, um grande campeão se batesse Ryback no Hell in a Cell. Mas após aquela noite, depois de ele ter sido ajudado por Brad Maddox, ele viu que CM Punk era uma farsa. E CM Punk então perguntou por que ele era uma farsa e questionou inclusive o fato de que ele estava todo enfaixado e machucado ali, provando então que farsa nenhuma ele tinha, que ele se arrebentou todo para se manter como campeão. E ainda desafiou Mick Foley. Ele disse para Mick Foley que no Survivor Series ele propunha um time de CM Punk versus um time de Mick Foley. E o time de Mick Foley então teria que se organizar naquela mesma noite. Então Mick Foley aceita. Depois de aceitar, ele é interrompido então por Ryback, que ainda estava com raiva por causa do Hell in a Cell. CM Punk então sai correndo do ringue e vai embora, enquanto Ryback, junto com Mick Foley, observa o Paul Heyman e CM Punk indo embora e depois então revelariam os seus times. Então mais tarde daquela noite, CM Punk e Paul Heyman foram revelar os seus times para o Survivor Series. Começaram revelando então que os seus primeiros participantes seriam Cody Rhodes e Damien Sandow. Depois o outro parceiro foi escolhido como The Miz. E por último, Alberto Del Rio. Contando com CM Punk, seriam então os 5 participantes desse combate. Então depois aparece Mick Foley e CM Punk fala então para que Mick Foley revelasse qual era o seu time. Mick Foley anuncia primeiramente Kofi Kingston. Depois ele anuncia a tag Team Hell No, que era Kane e Daniel Bryan. Depois ele anuncia Randy Orton. E aí então CM Punk vai e simplesmente acha que aquele já era o time. Ele diz que ele vai eliminar cada um deles, Randy Orton, Kane, Daniel Bryan, Kofi Kingston, e depois vai dar uma surra em Mick Foley final. Só que Mick Foley, para surpresa de CM Punk, anuncia que ele não participará da luta e que seu último participante seria o homem a seguir. Então aparece Ryback, que comporia então ali o time de Mick Foley para enfrentar CM Punk no Survivor Series. E aí então começa a pancadaria dentro do ringue, os times começam a se bater e o CM Punk novamente foge enquanto o Ryback observa de longe o chamando e CM Punk levanta o cinturão na rampa. Então ficou marcado então para esses times se enfrentarem no Survivor Series. Porém, na semana seguinte, por ordem de Vince McMahon, esse combate não aconteceria com CM Punk e Ryback. Os dois foram tirados das equipes. CM Punk foi substituído por Dolph Ziggler, porque no Survivor Series Vince McMahon queria que acontecesse um combate pelo título mundial. Ryback versus CM Punk versus John Cena fariam uma Triple Match pelo título principal da empresa. E bom, no Raw seguinte então rolava inclusive um combate. Dolph Ziggler, que na época era Mr. Money in the Bank e iria substituir CM Punk no Survivor Series para enfrentar o time de Mick Foley, contra John Cena e Ryback, que os dois também estariam disputando o título, mas naquela noite fariam então uma tag. E bom, não teve nem graça. Ryback entrou, simplesmente destruiu Dolph Ziggler, depois aplicou o Shell Shock para cima de CM Punk e venceu a luta. O John Cena observou de fora do ringue e ficou bastante surpreso com tudo aquilo. E então depois os dois começaram a se encarar. E o Ryback começou a gritar Feed me more, né? Me alimente mais, me alimente mais, me alimente mais. Bom, eu não sei se vocês se lembram dos episódios anteriores, mas teve um Raw onde o Jerry the King Lawler lutou com o CM Punk. Então, naquele mesmo Raw, o Jerry the King Lawler acabou tendo um problema. Ele sofreu um ataque cardíaco
né, nas semanas lá onde ele estava lutando. E ele foi então tirado pelos médicos. E isso não fazia parte da história. Ele realmente passou mal e teve que ficar algumas semanas fora por causa disso. Então ele finalmente havia se recuperado. Estava lá então o Michael Cole e o Jim Ross, né, que estavam substituindo ele, falando que eles iriam introduzir ele novamente. E aí apareceu então o Jerry, todo mundo aplaudindo ele, porque foi um grande susto, né? Muita gente achou que seria algo mais grave. Mas ele então estava de volta, ele foi homenageado ali pelo público, abraçou os amigos. Só que aí ele é interrompido então novamente por CM Punk, que tava pegando pesado, tava pegando no pé dele fazia semanas e voltou a pegar no pé dele, né? E aí então o Jerry sai do ringue e o CM Punk enche o Jerry de provocações, fica zombando por causa desse ataque que ele teve. Inclusive em um determinado momento o Paul Heyman finge que está tendo um ataque também. E aí o CM Punk fica lá preocupado, só que era tudo uma farsa, óbvio, ele já tinha combinado com o Paul Heyman pra fazerem isso. E aí começam a dar risada da cara do Jerry, e aí então o público começa a vaiar, um total desrespeito pra cima dele. E aí novamente eles são interrompidos pelo Mick Foley. O Mick Foley vai e fala que se o CM Punk não tem respeito por ele, que pelo menos tenha pela lesão que o Jerry tinha sofrido, né? E aí o CM Punk vai e fala que ele não tem que respeitar ninguém, porque ninguém respeita ele, o público não respeita ele, Mick Foley não respeita ele, o Jerry não respeita ele. E ainda falou que ele só não dá uma surra no Mick Foley, porque o Mick Foley simplesmente não vai mais ter que lutar com ele, já que o Mr. McMahon mudou, né, o combate, e ele não poderá mais participar do combate de equipes. E naquela mesma noite estaria então acontecendo um combate de John Cena vs CM Punk, sem valer o título. E o combate no qual o John Cena estava dominando e então estava prestes a vencer quando o CM Punk foge para a rampa e estava indo embora. Mas na rampa aparece então o Ryback para impedir que o CM Punk fugisse. Nisso o John Cena aproveita, pega o CM Punk pelas costas e joga para dentro do ringue. Ele vai, aplica o Attitude Adjustment e vence o combate. E novamente após o fim do combate, o Ryback invade o ringue e John Cena e o Ryback ficam se encarando. O título mundial está no chão e os dois tentam pegar o título, mas cada um ficou segurando uma ponta do título e aí ninguém conseguiu ficar com ele. O CM Punk ficava atrás observando tudo e aí ele meio que queria pegar o cinturão dele de volta, só que estava dividido entre John Cena e Ryback ali e o CM Punk não conseguia pegá-lo. Então vamos para esse combate, Ryback vs CM Punk vs John Cena no Survivor Series de 2012, válido pelo título mundial, essa Triple Match sem desqualificação. E bom, no começo do combate, o John Cena e o Ryback ficaram revezando, cada um batia um pouquinho no CM Punk. E esse que era o problema, porque o John Cena queria bater no Punk, o Ryback queria bater no Punk, e aí os dois acabaram se desentendendo. E aí começaram os dois a se enfrentar, enquanto o CM Punk acabou ficando do lado de fora, se recuperando dos ataques que ele havia sofrido. Depois o CM Punk entra no ringue e aproveita que os dois estavam cansados e começa a brincar muito com os dois. Mas isso não foi tão bem feito, porque depois conseguem reverter as ações. O Cena consegue fazer ali o Nakachuffle pra cima do CM Punk, mas vem o Ryback pro match. O Ryback ia pra tentar fazer o Shell Shock pra cima do John Cena, mas o John Cena reserte em STF de novo. E aí então depois o John Cena e o CM Punk precisam se unir para atacar o Ryback, que estava simplesmente destruindo a luta. Os dois se unem e aplicam ali um golpe para cima de Ryback na mesa, acabando quebrando ali o Ryback. E aí o combate meio que virou John Cena vs CM Punk. E virou o clássico John Cena vs CM Punk, equilibrado, golpes lá e cá. John Cena dando kick-out no GTS, John Cena fazendo o STF pra cima do CM Punk, até que o momento quando o John Cena estava prestes a vencer, vem o Ryback e puxa o John Cena pro lado de fora. E aí então vai o Ryback e aplica ali o Shell Shock em cima do CM Punk, mas o John Cena vai lá e acaba evitando que o Ryback ganhasse do CM Punk, né? E aí o Ryback não quer nem saber, ele ia tomar o atitude de última do John Cena, mas reverte e aplica Shell Shock pra cima do John Cena. Parecia que seria o fim, mas aí aparece nada mais, nada menos que o The Shield. Pela primeira vez na história da WWE, o Shield aparecia. Dean Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns apareciam ali como desconhecidos e começaram a atacar o Ryback sem parar. Batiam, o público ficou chocado, não sabia quem era. E aí foram jogar o Ryback para fora do ringue e fizeram um powerbomb em cima da mesa de novo no Ryback. E depois foi reconhecido então que era Seth Rollins, atual campeão do NXT.
Roman Reigns e Dean Ambrose, membros do NXT. E bom, dentro do ringue, o CM Punk aproveitou, foi devagar e foi para fazer a contagem em cima de John Cena. E acabou fazendo 1, 2, 3 e mantendo seu título mundial novamente, graças à ajuda de The Shield. Mas será então que Paul Heyman e CM Punk haviam pagado o Shield para poder ajudá-los? Vocês vão entender isso no próximo episódio, então deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!